Está no ar Bate-Papo no 20, com Roner Anderson. Então, pessoal, estamos aqui no nosso bate-papo com o grande Eduardo Conil, que para nós é um prazer muito grande ter aqui no programa, no bate-papo, e nós queremos saber mais sobre a tua vida, Eduardo. Muito obrigado, mas, Roner, o grande acho que é para os lados só, porque eu estou muito gordo. Exagero teu. Nem a altura, Não, eu acho que é aquela história que o diabo é mais diabo por velho do que por diabo. Então, pelo tempo que eu tenho aí de estrada, de luta, eu cheguei a conhecer o Breno Caldas, então, que aliás nunca me cumprimentou, mas eu tenho bastante tempo de estrada, de jornal, de Correio do Povo. E como é que começou a tua história no jornalismo depois? A minha história no jornalismo começou quando uma vez o Tata tirou férias, foi para o Rio ou foi para Paris, não me lembro, ia ficar um mês, e me pediu para substituí-lo no encarte do Diário de Notícias, que a gente escrevia em máquinas que não tinham o A, por exemplo. Então imagina escrever um texto inteiro e depois vir colocando o A na lauda. E foi isso. E aí, em seguida, eu passei a fazer uma coluna de arte no Diário de Notícias, e lá eu nunca fiz social. Quando o Tonho Caldas se interessou por uma moça que era minha amiga em Pelotas, querendo casar com ela, e ele, para agradá-la ou para cortejá-la. E para me estimular a fazer essa ligação, me convidou para ir para o Correio do Povo e Folha da Tarde. E eu fui, e eu não tinha o registro de jornalista. E o sindicato multava diariamente o Correio, por isso, por eu estar escrevendo, assinando e não ter o registro. Que registro esse que foi uma luta, porque era uma moça, não sei como é que chama, presidente do sindicato, a chefe do sindicato, uma comunistoidezinha que não aceitava. Mas enquanto eu estive lá foi isso. E eles aproveitaram uma legenda de uma foto, eram os filhos do Tonho Caldas, netos do Breno, guris excelentes, diferente do pai e do avô, que estavam num Réveillon com duas meninas bonitas. No outro dia eu publiquei a foto e a legenda era o nome dos meninos com duas bonitas gatinhas. E na cabeça doente do Breno e do Tonho, gatinha era prostituta. Então eu fui demitido. Naquela época era assim? Eu não sabia, gatinha... Na verdade, eles estavam procurando... uma maneira, algum motivo. Algum motivo para me dispensar, porque eu estava custando muito caro. Mas eu tenho a minha carteira profissional, onde está assinado colunista social e assessor especial da direção da empresa. Então, enfim. E depois voltei com a vinda do Renato Ribeiro para o jornal. Então houve um intervalo aí nesse tempo. Somados quanto tempo de jornal dentro do Correio do Povo? Olha, mais de 30 anos. É uma vida, mais de 30 anos. É bastante tempo. Dá para contar muita história. E já vi nesse tempo as coisas mudarem muito. As pessoas mudarem muito. O dinheiro mudar de mão. Os nomes ditos ilustres da época se apagarem. As coisas mudaram muito. Acho que perderam muito em charme, em bom gosto, em elegância. Ficou mais democrática a dita alta sociedade, que é uma palavra que eu não gosto. Mas ficou, eu acho que foram acabando os bons partidos, as moças foram casando com os rapazes que vinham fazer faculdade, que vinham do interior, enfim, a coisa foi sem tirar o valor de nenhum desses, mas a coisa foi mudando um pouco. Era mais fácil fazer o trabalho como colunista social há 20 anos atrás, por exemplo, do que hoje, ou não? Não, acho que não é problema de dificuldade, é de mudança de enfoque. Há 20 anos atrás era um grupo restrito, fechado,
e acabava repetindo sempre os mesmos nomes, as mesmas pessoas, as mesmas fotos, porque aí não entrava ninguém. Hoje não, hoje não tem cor, não tem religião, não tem sexo, pode tudo. Entrar numa coluna social, desde que seja interessante, que tenha um porquê. Não é medido pelo status financeiro da pessoa? Não, nem social, nem nome, hoje acabou. É por um grau de importância de um fato relevante, seria isso? E mesmo que se fosse isso, Roner, o grau econômico, enfim, o poder aquisitivo da pessoa, hoje não conhece, está lá no Vale, não é aqui. Hoje não está no Moinhos de Vento, no não sei o que, na Bela Vista, não, está no Jardim Planalto. O enfoque mudou muito. Hoje os clubes são mais poderosos, clubes grandes como o Leopoldina Juvenil, a União Sojipa e tal, são muito mais poderosos para fazer festas do que clubes pequenos. E como é que funciona? Uma curiosidade minha, que eu acredito que seja também de alguns dos telespectadores, como é que consegue lidar com uma situação em que vários convites são colocados e ter que cobrir vários eventos ao mesmo tempo, no mesmo dia praticamente? Quando eu acho que é de interesse, nesses 6 eu acho 3 que são de maior interesse, eu vou nesses 3. É o que dá para cumprir. E os outros eu pego pelo telefone. Aliás, eu fico muito pouco nos eventos. Eu não fico para jantar, para beber, para não dá tempo. E não é só não dar tempo. Eu estou com um fotógrafo comigo e um motorista lá fora, que é fotógrafo do jornal e motorista do jornal, que eu estou usando. Mas eles não têm que ser meus escravos. Eles têm que voltar para a redação, para atender outra pauta ou para não fazer nada. E não ficar na porta de um clube ou da tua casa esperando que eu jante, que eu beba, que isso não é correto. Na verdade é profissional. Não dá tempo para fazer festa. A gente fica imaginando, às vezes, nessa correria do dia a dia para cobrir essas pautas sociais, como é que é? Trabalha sozinho, tem uma equipe? Não, além eu do trabalho fotógrafo? sozinho e o apoio que o jornal me dá de fotógrafo, de motorista. E hoje se tem uma coisa muito boa, que é uma coluna de clubes. Então aí já te libera de uma série de coisas. A moça que faz clubes é muito competente, a Tamara, e ela se ocupa disso. E a social é quase a mesma coisa, mas os eventos, a maioria são em clubes hoje, tudo, então é quase a mesma coisa. A equipe, enfim, eu faço a minha matéria em casa, no computador, passo por e-mail, mas vou na redação diariamente, ver correspondência e baixar fotografia. Até daqui a pouquinho, já voltamos então com um bate-papo aqui junto com o nosso amigo Eduardo Conil.